tráfico internacional de pessoas. A atividade é a terceira mais lucrativa do mundo. Seja qual for o país, as quadrilhas tiram proveito da situação de pobreza e desespero das vítimas. Eu fui enganada. Ela falou assim, você tem vontade de comprar uma casa para sua mãe? Até hoje eu tenho. Com um mês você ganha dinheiro, você compra a casa da sua mãe. Com 2 meses você já me pagou e ainda sobrou dinheiro para você. O que nós temos que perceber para provar um tráfico é que existe um vulnerável. Uma pessoa que, pelas condições em que se encontra, não é capaz de consentir. O consentimento não é válido para aquilo que lhe foi proposto. Então, a maior vulnerabilidade brasileira, pelo menos a mais latente, é a econômica. O Via Legal de hoje discute o tema e mostra que a Justiça Federal tem dado prioridade a processos envolvendo esse tipo de crime. Você vai ver também, uma jovem diagnosticada com uma doença rara precisou brigar na justiça para conseguir fazer o tratamento. Nesse tipo mais grave, além da plaqueta, cai também a hemácia. Além dessas duas coisas, você tem também trombose de vasos. E essas tromboses é que pode levar à morte. E a gente começa mostrando a luta de pessoas com Alzheimer que buscam benefícios previstos em lei. O Via Legal está no ar. Em todo o Brasil, cerca de 1.200.000 pessoas sofrem com Alzheimer. A doença neurológica, que afeta principalmente a memória, não tem cura e se agrava ao longo do tempo. Por isso, o paciente perde a capacidade para o trabalho. Quem convive com esse tipo de problema tem direito a alguns benefícios, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda. Apesar da resistência da Receita Federal, o pedido tem sido atendido nos tribunais. A causa do Alzheimer é ainda desconhecida, mas a doença já atinge cerca de 30% a 40% das pessoas com mais de 85 anos de idade. Só a perda de memória com envelhecimento pode ser um sinal, na verdade deve ser considerado um sinal de alerta. Quando essa perda de memória começa a interferir no seu trabalho, ou seja, você esquecer os seus compromissos, recados, aí nessa circunstância realmente aí a necessidade de procurar um profissional. Lúcia e Roberto são filhos de Dona Maria Eugênia. A aposentada foi diagnosticada com Alzheimer há 9 anos. Depois de sofrer um acidente em casa, ela precisou ser hospitalizada. Ela teve um acidente, quebrou a bacia, trincou a bacia, aí foi para o hospital e não voltou mais. Segundo os filhos, foi necessário contratar cuidadores para acompanhar a mãe também no hospital. E como as despesas aumentaram com o tratamento da doença, Lúcia decidiu procurar o INSS, responsável pelo pagamento da aposentadoria, e a Receita Federal em São Paulo. A gente tinha informação de que se você tem uma doença grave, uma cardiopatia, tuberculose, doenças degenerativas, câncer, Alzheimer, Parkinson, você pode pedir isenção do imposto de renda. E aquele desconto mensal do INSS você não paga mais. E ela estava certa. A Lei número 7.713 prevê isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves, desde que o rendimento seja por aposentadoria, reforma ou pensão. Mas, além da burocracia, o benefício gera muitas dúvidas. A diretora jurídica da Associação Brasileira de Alzheimer esclarece que o nome da doença não aparece expressamente na lei. Você tem um rol de doenças onde você não tem expresso o nome da doença de Alzheimer. Você tem só o que seria o grande gênero onde a doença de Alzheimer estaria inclusa, que é a alienação mental. No caso da mãe de Lúcia, a dificuldade foi ainda maior, porque a Receita Federal alegou que havia um débito. Quando você tem débito pendente na Receita, ela não libera os posteriores, porque ela fala assim, eu não vou te dar um crédito, eu não vou te dar desconto, porque você tem que me pagar antes. A saída foi recorrer aos tribunais. No julgamento, a União alegou que o laudo médico apresentado pela paciente não era suficiente para comprovar a doença. Mas o entendimento da Justiça foi outro. E a Receita Federal não só foi condenada a isentar a aposentada, como terá de devolver os valores retidos nas declarações anteriores. A decisão ressalta a importância do reconhecimento do Alzheimer como doença grave, mesmo que ela não esteja expressamente prevista na lei de isenção.
O TRF, na verdade, confirmou a sentença de que o laudo que nós tínhamos pela Secretaria do Estado de São Paulo era válido, se encaixava na lei, que não tinha nenhuma discussão, nenhuma dúvida que o Alzheimer era devido e que tinha que ter as restituições que não tinham o menor sentido cobrar dela desde o ano. Houve uma discussão até dos 5 anos que retroagiram, que não retroagiram, mas ele confirmou a sentença que tinha que ser devido tudo. Segundo a Abras, para requerer a isenção do imposto de renda, o laudo médico tem que ser bem detalhado, como, por exemplo, ter a data do diagnóstico da doença. Isso é determinante para o pedido de restituição do tributo pago nos últimos 5 anos. O médico que acompanha a doença, ele tem condição de gerar um laudo, atestando desde quando ele acompanha a pessoa, desde quando ele verificou que a pessoa tem uma alienação mental. O laudo do médico particular, ele vai ser um instrumento auxiliar para o médico do INSS. Então, a única maneira de você comprovar que essa doença já é pré-existente é através do laudo do seu médico particular. A doença de Alzheimer não tem cura, mas a família de Dona Maria Eugênia foi até o fim para garantir um direito que já é dela. A gente não sabe mais quanto tempo de vida a mãe terá, então esse dinheiro vai ser direcionado para a cuidadora, é bem-estar dela. E a gente continua falando sobre saúde. Nesse caso, a discussão envolve o fornecimento de remédios pela rede pública. Muitas vezes, o medicamento até está previsto na lista do SUS, mas o fornecimento é negado em alguns casos específicos, como, por exemplo, para o tratamento de doenças raras. Uma restrição que tem gerado polêmica e ações judiciais. Veja o exemplo de uma moradora de Recife, na reportagem de Alessandro Moura. A púrpura é uma doença rara que geralmente atinge mulheres jovens e age de forma silenciosa. O sintoma mais comum é o sangramento provocado a partir de ferimentos simples. É uma doença do sistema imunológico, onde você tem uma diminuição do nível de uns componentes do sistema imune da gente, chamado plaquetas. Essa plaqueta é muito importante para a coagulação. Então, quando essas plaquetas caem, a pessoa tem tendência a fazer sangramento e sangra na pele, aparecendo os pontinhos, que comumente se chama de púrpura, né? A doença pode se manifestar de várias formas. No caso dessa mulher que preferiu não se identificar, os sintomas foram agressivos e as consequências graves. Você chega um ponto que o corpo não aguenta, a cabeça não aguenta. Eu ficava isolada num quarto de hospital e não podia entrar ninguém. Então chega um momento que realmente você não quer mais. Esse médico foi o responsável pelos 7 meses de tratamento, uma luta difícil, em que a paciente ficou entre a vida e a morte. Ela fez o tratamento mais importante, que é chamado plasmaférese, quando basicamente troca o sangue, o plasma da pessoa, né? Várias vezes ela fez esse tratamento. Além disso, usou outra droga chamada rituximab, e na fase que levou a um controle da doença. Só que precisava consolidar, ou seja, manter a doença fora de atividade. E aí foi onde entrou o micofenolato. O nome completo do remédio é micofenolato de mofetila e a caixa custa em média R$1.000. A paciente deveria usar o produto por pelo menos 1 ano, mas a recomendação médica esbarrou nas restrições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O remédio até faz parte da lista do SUS, mas só é liberado para o tratamento de pessoas que fizeram transplante de rim, coração ou fígado. Como não era o caso, o fornecimento foi negado. Era um medicamento que é fornecido pelo SUS, então não por aquela doença específica, no protocolo de tratamento não está a doença da assistida, a púrpura, mas era possível que fosse fornecida administrativamente. A defensora pública lembra que a paciente já havia tentado todos os tipos de tratamento convencionais e que até mesmo a perícia médica da defensoria tinha constatado a necessidade do medicamento. Aqui ela apresentou exames, laudos médicos e aqui dentro da Defensoria Pública da União ela ainda passou por uma perícia interna que comprovou a necessidade de utilização do medicamento. Depois das negativas do SUS, a solução encontrada foi procurar a Justiça Federal e a iniciativa deu certo. Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinaram que a União e o Estado de Pernambuco fornecessem o medicamento de acordo com a indicação médica.
Em nota, a Advocacia Geral da União afirmou que o SUS oferece tratamentos alternativos para a doença e, por isso, não haveria justificativa para o uso do micofenolato de mofetila. Já o Estado de Pernambuco alegou que a medicação não é fornecida porque ainda é usada de forma experimental para casos de púrpura. Essa hematologista contesta a alegação. Ela explica que em outros países o remédio já é usado para o tratamento da doença e tem mostrado ser eficaz. O médico extrapolou aquilo que é habitual e que é rotineiro, e nessas situações, o médico diante de um paciente jovem, um paciente que tem toda a condição de se curar e continuar a sua vida produtiva, sem dúvida a gente acaba partindo para aquelas descrições, muitas vezes de relato de literatura, em que alguém em algum lugar usou aquela medicação e deu certo. Nossa entrevistada usou a medicação por 1 ano e hoje está bem. Daquele período difícil de tratamento, ficaram as lembranças e o sentimento de gratidão pela cura. Do meu sangue que eu nasci, se tiver muito, são alguns mililitros. O resto tudo são pessoas que eu conhecia e pessoas que eu não conheço. Hoje o que corre realmente dentro de mim é tudo menos o meu. Eu devo muito isso a todos. A política de inclusão social já é realidade em todas as universidades federais do Brasil, mas nem por isso é sinônimo de consenso. Normalmente, as discussões estão relacionadas às regras dos editais de seleção. No Rio de Janeiro, um estudante cumpriu a norma que exigia a conclusão do ensino médio em escola pública. Mesmo assim, ele foi excluído do sistema de cotas. Assim como milhares de brasileiros, Francis deixou a escola para ajudar os pais com as despesas de casa. Aos 13 anos, começou a trabalhar em uma loja de ração. Mas o sonho de concluir os estudos foi apenas adiado e não abandonado. Ao completar 20 anos, ele conseguiu voltar para a sala de aula. Eu retornei a estudar e continuei trabalhando com meu pai. Meu pai, no tempo, tinha uma vanzinha. Ele dirigia e eu trabalhava de cobrador. Aí a gente trabalhava de 6 às 6, aí eu voltava, retornava para casa, eu tomava banho e ia para a escola. Aí eu fazia o supletivo. O desafio seguinte era passar no vestibular. Sem dinheiro para um cursinho, Francis decidiu estudar em casa. De madrugada, trabalhava como operador de telemarketing. Com muito sacrifício, foi aprovado na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Na época, o edital da prova previa uma bonificação de 20% na nota final para os candidatos que tivessem concluído o ensino médio na rede pública. Uma política de inclusão social que, por um detalhe, deixou Francis de fora. Estudantes menores de 25 anos que tivesse concluído o ensino médio com o supletivo não teria direito à bonificação. Foi aí que eles indeferiram o meu pedido e não me concederam esses 20%. O que candidatos que estavam atrás de mim conseguiram e me passaram à frente, eu fiquei desclassificado, fora das vagas. O estudante procurou a Defensoria Pública, que interpretou a restrição como uma medida discriminatória. De acordo com a Lei 9.394, quem faz o curso supletivo depois de completar 18 anos pode usar o certificado para seguir os estudos. Existem 2 pontos. O primeiro ponto é a tentativa da administração pública de limitar o número de pessoas que terá acesso a esse tipo de benefício. E também existe uma certa desinformação por parte das pessoas responsáveis pela elaboração dos editais. O que eu vejo é que muitos editais são feitos por pessoas que não têm conhecimento da legislação em vigor naquele momento, o que gera algumas incongruências e algumas limitações sem justificativa, como nesse caso. Diante do impasse, o debate foi levado à Justiça Federal. A UF alegou que a regra era uma forma de assegurar o benefício a pessoas que realmente não puderam concluir o ensino médio de forma regular. De acordo com a instituição, candidatos com até 25 anos poderiam fazer o supletivo apenas para ter direito à bonificação. Mas os argumentos não convenceram o juiz que analisou o caso.
A UF, ela criou uma exigência exagerada, ok, até com alguma intenção, com alguma lógica que ela declarou. A lógica era privilegiar as pessoas mais velhas, querendo levar as pessoas mais novas a fazer o curso regular. Só que ela esquece que o supletivo já tem um limite. Então ela criou uma distinção que a lei veda e a decisão foi favorável a esse estudante na primeira instância e a UF recorreu e perdeu também na segunda instância. A universidade preferiu não se manifestar sobre a decisão. Para o defensor público, outros candidatos com histórias parecidas com a de Francis podem ter perdido uma oportunidade por falta de informação. Com certeza. No caso do Francis, ele teve a visão de lutar pelo direito dele, procurou a Defensoria Pública, nós ajuizamos a ação e houve uma decisão favorável. Mas muitas pessoas, por desinformação ou por acreditarem que não vão conseguir, acabam não lutando pelo direito delas, o que acaba frustrando os sonhos de pessoas que teriam acesso a um ensino público e que, na verdade, acabam prejudicadas por restrições administrativas sem o mínimo de fundamentação. Hoje, com 25 anos, Francis só pensa em concluir a tão sonhada faculdade de Direito. Por experiência própria, pode-se dizer que há uma certa força te pressionando a manter você onde que você está, sem uma possibilidade de melhorar de vida. Eu tenho o maior orgulho dos meus pais, mas para os meus filhos, futuramente, eu quero que eles tenham uma condição mais facilitada para acesso ao ensino. Eu não quero que eles passem aquilo que eu passei e que venham passando até agora. Nem sempre o que está escrito nos rótulos dos produtos é exatamente o que tem dentro das embalagens. Por erro do fabricante ou má fé, muitas vezes o consumidor é enganado e nem se dá conta. As informações estão no rótulo, mas para muitos consumidores, essa não é uma leitura obrigatória. Ainda mais quando o produto é vinagre. Não. Por quê? Porque tu só vê vinagre ali, tu não olha, viu? Não. Ninguém dá bola pra esse troço assim. Tu compra pelo olhar, né? Não. Por quê? É vinagre, não, nunca, né? Mas pode dar diferença no peso, no volume, na massa. Nunca percebi nada. Mas na hora de ir às compras, é importante prestar atenção se as informações da embalagem representam de fato o produto que vai ser comprado. A avaliação pode evitar prejuízos ao consumidor. Já para os empresários, a diferença pode dar muita dor de cabeça. Recentemente, o Inmetro multou uma empresa de Blumenau, em Santa Catarina, que vendeu vinagre de álcool com volume inferior ao que dizia no rótulo. A fabricante discordou da punição e entrou na justiça para cancelar a multa. Em primeira instância, o pedido não foi aceito e o caso foi levado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. No recurso, a fabricante alegou que o Inmetro não considerou a natureza volátil do produto, que pode sofrer perdas de volume e massa durante o processo de fabricação e estocagem. Os argumentos não convenceram os desembargadores, que confirmaram a multa de R$ 8.250 fixada pelo Inmetro. Tem um direito básico do consumidor, né, o artigo 6º, entre vários direitos básicos, a informação deve ser precisa, completa, correta, quanto a produto, embalagem, segurança, risco que ele pode oferecer, volume. Então, isso é muito importante. Então, se o produto é volátil e ele tem um prazo de duração, tem que constar esta informação na embalagem do produto, mas ele tem que garantir que a informação da quantidade desse volume deve ser preservada até a data da sua validade. Só no Rio Grande do Sul, o Inmetro examinou nos últimos 2 anos
50 marcas de vinagre. Quase 40% delas apresentaram problemas. Para nós é difícil explicar. O que a gente constata, na realidade, vários fatores podem ter influenciado nisso. O próprio equipamento da indústria, enfim, tem uma série de fatores que podem ser levados em consideração. Para o diretor do Inmetro, o consumidor tem papel fundamental no processo de fiscalização. O consumidor pode ajudar, né, e pode, na hora que está comprando o produto, verificar esse tipo de coisa. Por exemplo, produtos líquidos é um pouquinho mais complicado, ele vai se basear mais ou menos na altura do líquido. Mas os produtos comercializados por massa, por peso, ele pode simplesmente pegar o pacote do produto e colocar na balança do supermercado, que ele já vai ter mais ou menos uma ideia se o produto pode ou não estar apresentando um erro. Uma boa dica para quem não quer comprar gato por lebre. Consumidor, ao adquirir um produto que envolve a sua saúde, a sua segurança, a vida, ele tem que ler. E quando tem qualquer divergência entre aquilo que é ofertado e aquilo que ele está adquirindo, tem que denunciar. Todas as reportagens que exibimos hoje provam que a Justiça Federal está mais acessível, mais próxima de quem precisa de medicamento, do consumidor que se sente enganado, do estudante que não tem os direitos respeitados. Garantir agilidade a quem busca os tribunais faz parte das metas do Poder Judiciário para os próximos 5 anos. Entre as prioridades está o julgamento de processos envolvendo o tráfico internacional de pessoas. O crime é o terceiro mais lucrativo do mundo e faz centenas de vítimas no Brasil. Como é que era a casa que vocês moravam? Bem simples, era um barraco. E quais eram suas brincadeiras de infância lá na favela? Não tinha brincadeira na favela, era complicado, o pessoal ficava armado, se drogado, se não te conhecesse, te dava um tiro na sua cara, te matava. Mudar de vida sempre foi o sonho de Penélope. Expulsa de casa depois de assumir a homossexualidade, ela precisou encontrar formas de sobreviver na rua. Cansada da pobreza e de tanta violência, a proposta de ganhar dinheiro como prostituta na Europa pareceu irrecusável. Uma promessa que, em pouco tempo, virou pesadelo. Eu fui enganada. Ela falou assim, você tem vontade de comprar uma casa para sua mãe? Até hoje eu tenho. Com 1 mês você ganha dinheiro, você compra a casa da sua mãe. Com 2 meses você já me pagou e ainda sobrou um dinheiro para você. Não comprou a casa para sua mãe? Não comprei nada. O depoimento foi feito pelo Museu da Pessoa, que reúne na internet mais de 16 mil histórias de vida, registros da diversidade cultural, em busca da paz e do fim de todas as formas de violência, como o tráfico de pessoas. A atividade é apontada como uma das mais lucrativas do mundo. Faz 2,5 milhões de vítimas por ano e movimenta 32 bilhões de dólares. O Brasil é um dos países que mais envia pessoas para o mercado internacional. O grande problema é que a percepção do que está acontecendo muitas vezes não é ligada ao tráfico de pessoas. É ligada ao julgamento que se faz da vítima. A vítima aceitou vir trabalhar em tais condições. A vítima aceitou ser prostituta. O que nós temos que perceber para provar um tráfico é que existe um vulnerável, uma pessoa que pelas condições em que se encontra não é capaz de consentir, o consentimento não é válido para aquilo que lhe foi proposto. Então, a maior vulnerabilidade brasileira, pelo menos a mais latente, é a econômica. Dependendo da proposta que se faz, e aí vem a mentira, o engodo, isso é um tráfico. Tirar vantagem do desespero e da miséria de quem busca uma forma de sobrevivência também é estratégia de empregadores, que mantêm funcionários em condições análogas à escravidão. Só nos últimos 4 anos, quase 9 mil trabalhadores foram resgatados em todo o país por grupos móveis de fiscalização. A vida desses trabalhadores foi documentada pelo diretor Caio Cavecchini. Em Frente de Trabalho, auditores da fiscalização revelam um Brasil que parou no tempo. É água, mas olha o cheiro. Água é de uma cacimba que o gado também bebe dentro. O que mais me choca, na verdade, quando eu chego no local, é ver a água que a trabalhadora bebe.
O que é isso? É peixe? É. O senhor comeu? E tem o resto aqui. É. O senhor colocou nesse saco assim? É, aqui nesse saquinho. Nesse saco? Não tem nem banheiro? Nem banheiro, nada. Aí quando os homens vêm aí, ele faz banheiro, manda parar pro cara comer. Quando não vem, não para pra comer? Para ver. O dia todinho, tem vez que nós trabalhamos aqui, vem ganhar R$5, R$2. Sacoda 4 horas. Tanto o trabalho escravo quanto o tráfico internacional de pessoas são julgados pela Justiça Federal. 873 processos ainda aguardam uma decisão dos tribunais. 124 foram analisados só este ano. Por serem crimes que violam um princípio constitucional, o julgamento dessas ações passou a ser prioridade para os próximos 5 anos. Quando se prioriza o combate aos crimes de trabalho escravo e de tráfico de pessoas, também se desestimula a repetição desse tipo de ato por parte dos criminosos, dos delinquentes. E ao desestimular, se contribui reflexamente para a maior preservação da liberdade das pessoas e, de forma geral, da dignidade da pessoa humana. Essas e outras metas que devem garantir celeridade no atendimento ao cidadão fazem parte do plano estratégico da Justiça Federal. O assunto foi tema deste encontro em Brasília, que reuniu representantes dos tribunais regionais federais de todo o país. Todo mundo tem direito a um julgamento rápido. Nem do julgamento justo, mas um julgamento de obter a sua resposta de forma rápida. A agilidade que já começou a ter impacto na vida das pessoas que buscaram, por exemplo, os juizados especiais federais. O objetivo da Justiça é concluir nos próximos 4 meses pelo menos 70% dos processos que chegaram aos juizados até 2012. Histórias como a de Rosane. Depois de ter o pedido de auxílio-doença para o tratamento da hepatite C negado pelo INSS, ela buscou os tribunais e conseguiu reverter a decisão da Previdência. Não há convênio que cubra uma hepatite C, não que eu conheça, porque é muito caro. Incrédula, eu fui buscar a Defensoria Pública. Para minha surpresa, eles conseguiram uma nova perícia e, através dessa perícia, eu consegui constatado, provado que eu tinha direito, sim, ao que eles chamam de benefício-doença. Que aí prevaleceu a lei, vingou o meu direito. O Via Legal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje e as edições anteriores do programa, basta acessar nossos canais na internet. Eu volto na semana que vem com outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!